dá aquela sensação de anomia, né? Que você não tem a quem Isso. recorrer, e é assim mesmo, e o Brasil nunca vai dar certo. É um negócio, é uma coisa que contrasta com a propaganda que o regime cívico-militar bombava, né? Eu sou jornalista, acho que o senhor também, né, doutor? E a gente vê a diferença da propaganda. No regime militar era o Brasil, país do futuro, vai dar certo, o Brasil tem tudo para ser grande, a gente é forte. Às vezes até um ufanismo exagerado. Hoje virou o disco, virou o sinal de multiplicação ali. Nada do Brasil presta, até a seleção brasileira não presta para nada, ninguém nunca vai dar certo. É um desânimo geral, assim, uma coisa muito negativa, né? De que só se aquela coisa que discuta, se meu candidato não ganhar, eu vou embora do Brasil. Eu falei assim, pô, pessoal, que é isso que vocês estão falando? O cara vai embora do Brasil, daí, tudo bem, todos, né, outros países do mundo são legais, mas você chega lá na Suécia, até você arranjar uma galera para você jogar bola, faz no mínimo 6 meses, né? Você tem que mudar toda a tua vida, tipo, é uma mudança muito drástica. E tem muita coisa que a gente tinha que matar no peito e vamos resolver, né? Botar nossas diferenças de lado. E o que a gente concorda? A gente concorda em 10%. Então a gente vai trabalhar o 10% que a gente concorda. Daqui a pouco, trabalhando um pouquinho ali, a gente já resolve, mas esses outros 5% dá para a gente trabalhar também. Daqui a pouco, de pouquinho em pouquinho, pelas beiradas, o Brasil tá ajeitadinho. Eu acho engraçado, eu gosto muito do Werner Van Braun, o projetista de foguete, eu gosto não, tenho curiosidade, né? Ele tem um passado bem, né, uma figura enigmática, digamos assim. Mas ele teve uma entrevista quando ele visitou o Brasil durante o regime cívico-militar e ele falou o seguinte: o Brasil, a partir do momento que começar a tentar a se espreguiçar, pelo seu potencial autárquico, que o Brasil, segundo ele, tinha muito do que precisaria para se desenvolver dentro do próprio território, o Brasil ia atrair muita cobiça e tentativa de sabotagem. Quero saber Isso. do senhor aqui, eu tenho certeza que o senhor tem essa resposta da ponta da língua. Tem gente sabotando o Brasil? Da Há onde? muito tempo, há Há muito muito tempo. tempo. Recentemente, um militar, que foi até assessor do vice-presidente Mourão, publicou um livro, e um jornalista amigo do Rio Grande do Sul, que lamentavelmente nos deixou recentemente, o José Antônio Severo, fez uma resenha desse livro. E esse livro revela que durante o reinado do Dom Pedro I, no breve reinado do Dom Pedro I, que durou de 22 a 31, eu acho, houve uma tentativa de assassinato do Dom Pedro I pelo governo argentino. O governo argentino chegou a preparar uma missão, um grupo, para matar o Dom Pedro I na crença de que a unidade do Brasil era assegurada pela existência da monarquia e pela existência de um monarca. E o império e o imperador eram os fiadores da unidade do Brasil. E a Argentina se incomodava muito em ser vizinha de um país tão grande como o Brasil. Ela antecipava que aquilo era um desequilíbrio de poder no subcontinente. E mandou uma missão. Essa missão foi interceptada, não sei se já no litoral de Santa Catarina ou do Rio de Janeiro, pela Marinha, e o objetivo fracassou. Então, eu digo que a sabotagem contra o Brasil é antiga. Nós vivemos esse processo, enfrentamos, e acho que recentemente também nós enfrentamos. Eu acho que o Brasil foi submetido e continua sendo submetido a um tipo, porque não existe só uma forma, de guerra híbrida. E a guerra híbrida tem como objetivo exatamente a fragilização do poder nacional em todos esses aspectos onde nós podemos nos apoiar. A sabotagem é psicossocial, a sabotagem é na diplomacia, a sabotagem é no poder tecnológico, no poder militar. Nós sabemos que nós somos sabotados no nosso programa nuclear. Houve sabotagem, não há dúvida. Por que é que o governo militar teve que fazer um programa nuclear paralelo e entregá-lo à Marinha? Porque os Estados Unidos sabotaram o nosso
programa nuclear. Nós tivemos que fazer o acordo com a Alemanha, porque, claro que nós preferíamos fazer um acordo de cooperação nuclear com os Estados Unidos, é o nosso vizinho mais próximo, mais importante. Por que tivemos que fazer com a Alemanha? Porque fomos vetados pelos Estados Unidos. Por que tivemos que fazer a nossa missão espacial completa, o programa espacial, para termos um satélite, um veículo lançador, que é um foguete, uma base de lançamentos própria? Porque também fomos sabotados pelos Estados Unidos. Eles nunca esconderam. Inclusive, quando propõem um acordo de cooperação na área espacial, eles vetam a destinação de qualquer recurso para o programa espacial próprio do Brasil. O Brasil não pode ter um foguete, porque, claro, os americanos percebem, se você tem o domínio do átomo, se você enriquece o urânio, tá certo? Nós enriquecemos. Nós temos urânio, nós temos minas de urânio em Caetité, em Santa Quitéria estamos licenciando outra. Nós temos a nossa centrífuga, que é o que tem de mais valioso, é o processo de enriquecimento do urânio. Nós temos a nossa centrífuga, nós fizemos a nossa centrífuga, temos a nossa tecnologia. E nós temos o uso do urânio. Nós já usamos na eletricidade, no caso de Angra, estamos já capacitando o uso para o reator nuclear, do submarino nuclear, e daí para você refinar o urânio do jeito que você quiser, é um passo. Um americano olha e diz, olha, esse pessoal já domina todo o ciclo do átomo, já está perto de fabricar um foguete de uso civil e um míssil intercontinental, qual é a diferença mesmo, entendeu? Então é o seguinte, é preciso impedir que o Brasil alcance esse status tecnológico de ter o domínio do ciclo do átomo, de ter o domínio do ciclo espacial. Esse processo de sabotagem vem de muito tempo. O processo industrial, Antônio Hermílio, o José Hermílio de Moraes, foi um dos grandes industriais do Brasil, um dos grandes empreendedores do Brasil. Ele foi estudar metalurgia nos Estados Unidos. Isso nos anos 20. Estudou metalurgia. E era um homem preparado para o futuro. Ele terminou como engenheiro metalúrgico. Ele foi trabalhar numa indústria metalúrgica dos Estados Unidos. Foi trabalhar como operário numa determinada seção. E ele destacou-se tanto que o gerente falou para o dono da fábrica, olha, tem um operário brasileiro diferenciado. Ele entende da seção melhor do que eu. Ele faz sugestões que eu não percebia. Melhorou a competitividade, a capacidade, a produtividade. O dono da fábrica diz, vai olhar quem é esse cidadão aí. Ele foi atrás e voltou e diz, olha, o hotel que ele mora é 5 vezes o salário dele. Aí o dono da fábrica disse, traga ele aqui. Aí disse, meu amigo, você é engenheiro metalúrgico formado numa das melhores universidades dos Estados Unidos, como é que você está trabalhando como operário? Ele disse, é porque o que eu quero ver de perto é na seção onde eu pedi para ir trabalhar. É ali que eu quero ver de perto. É ali que eu quero acompanhar como se produz. Aí ele veio para o Brasil para criar essa indústria aqui em São Paulo, que eu frequentei muito nas campanhas eleitorais, e tentou embarcar um equipamento para a fábrica nos Estados Unidos. Ele não pôde embarcar, ele foi proibido, porque os Estados Unidos não permitiam que ninguém se industrializasse. Então, esse processo no Brasil, ele sempre foi presente. E agora aproveitou-se do quê? Aproveitou-se no caso da Copa. Eu era o ministro, via grupos de esquerda e grupos de direita na rua, quebrando tudo. Não vai ter Copa. Eu digo, meu Deus do céu. Teve Copa na África do Sul, teve Copa no Japão, teve Copa na Alemanha, teve Copa nos Estados Unidos. Eu nunca vi um movimento desse em nenhum país. Todo mundo disputa essa Copa. Os Estados Unidos queriam a Copa. Por que esse movimento aqui? Porque grupos de esquerda como o PSOL, grupos de direita, MBL, vêm para a rua, está todo mundo junto, quebrando tudo para não ter Copa. Tem um outro interesse numa coisa dessa, entendeu? Chamei o publicitário, vi aquelas propagandas que saíam na televisão, uma menina que gravou
na toalete, na penteadeira. Ele disse, não, isso aqui é tudo fala de teleprompter, iluminação profissional, isso é tudo produzido, não tem nada aqui ao acaso. Esse movimento não é um movimento contra um governo ou um presidente, isso é um movimento para fragilizar o Brasil e expor o Brasil numa agenda internacional. Claro, você ia ter 20 mil jornalistas do mundo inteiro para cobrir essa Copa do Mundo, uma Copa contestada, uma Copa que dizia, não pode ter Copa, a Copa não pode, porque é preciso hospital, é preciso escola, é preciso... Ou seja, escola, hospital sempre foi preciso e continua sendo preciso. Porque você precisava contrapor isso ao quê? Não vai ter carnaval, porque não vai ter carnaval, não vai ter campeonato brasileiro, não vai ter Copa do Brasil, não vai ter Copa Libertadores, porque o Brasil precisa melhorar a saúde, porque o Brasil precisa melhorar a educação. Não. Então é o seguinte, nós fazemos carnaval todo ano, nós fazemos futebol, nós fazemos as festas, nós fazemos tudo e lutamos para ter. Era parte, esse movimento não vai ter Copa, era parte na minha opinião, da guerra híbrida contra o Brasil, nas suas formas mais criativas e mais diversas. E essa guerra híbrida permanece. Permanece porque não é contra um governo, não é contra Bolsonaro, contra Lula, pode ser contra quem for. O problema é o Brasil, o problema é você ter na América do Sul uma potência que tem petróleo em alta quantidade, tá certo? Que tem a Amazônia, 30% da biodiversidade do mundo. Saiu o livro agora de uma professora da UFRJ, que geralmente quando você fala da Amazônia, das ONGs, o pessoal acha, não é a defesa do agronegócio, é a defesa... Não, é uma professora de esquerda, com linguagem de esquerda, que fala mal do agronegócio, mas ela diz uma verdade, ela diz, olha, pessoal, aí não tem nada de interesse de meio ambiente, essas ONGs estão interessadas na biodiversidade, para os grandes laboratórios norte-americanos e europeus. Aí ela descreve como essas ONGs ocuparam, inclusive, as instituições de Estado, como elas mandam no IBAMA, como um documento do governo americano organizou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Tudo isso de fora para dentro, está lá no livro da professora Cameli, uma professora da Universidade Federal Fluminense, que chama Imperialismo, Amazônia e ONGs no Brasil, que é o trabalho de doutorado dela. Então, ela apresenta lá, lista, quais são as instituições, as ONGs, o dinheiro, como é que a USAID influencia, como é que o governo alemão, o governo francês. O Brasil está exposto a isso, entendeu? Agora, recentemente, eu vi um acampamento de índios em Brasília, pareciam índios americanos, só tinha cartaz em inglês, era tudo em inglês. Ou seja, patrocinado pela Embaixada da França. Isso mesmo. Vem o representante do governo americano e faz uma reunião na Embaixada sobre a Amazônia com os governadores da Amazônia. Eles vieram para fazer uma reunião passando por cima da diplomacia oficial de Estado. É como se fosse uma diplomacia paralela. Isso é por acaso, pessoal? Isso acontece por acaso? Vem uma tal do internacional progressista. São subcelebridades europeias e americanas, descem em Brasília, são recebidos pelo PT, pelo PCdoB, não sei por quem, para dizer que vão barrar Ferrogrão, vão barrar não sei o quê. A nossa querida Gisele Bündchen, que é digna da nossa admiração, do nosso carinho, do nosso respeito, é uma brasileira que tem feito pelo Brasil, divulgado o nosso nome, mas entra aqui no helicóptero do Greenpeace para se meter na Amazônia, não. Não, Gisele, nós te respeitamos, nós te temos um carinho muito imenso, nós te admiramos muito. Agora, não é você que vai ditar a política do Brasil para a Amazônia, porque você não entende disso. E nem o Greenpeace, que é uma agência de fabricação de dinheiro, que tem uma sede na Holanda, um escritório em São Paulo, e quer mandar na Amazônia. Por que razão? Não, isso não tem condições. E o Brasil precisa enfrentar isso, tá certo? E está desorientado. Infelizmente, está desorientado. O governo atual não tem força, submetido a essa pressão internacional muito forte, muito grande, se atrapalha no que é secundário, né, que não é o problema, não é as comunidades estéticas da primeira-dama da França. Onde é que você conversa de chefe de Estado, se preocupar se a mulher é mais bela ou menos bela? Não se preocupe com o que é essencial.
tá certo? E pouco importa quem vai ser o presidente americano, se for democrata ou se for republicano, os problemas do Brasil vão continuar sendo os mesmos. Então, nós temos que cuidar disso e não dizer o seguinte: olha, eu estou aqui com a agenda dos republicanos, eu estou com a agenda dos democratas. No Brasil, isso pouco importa, tá certo? O republicano e o democrata, em relação ao Brasil, têm os mesmos objetivos, tá certo? Eles vão defender os interesses dos Estados Unidos e não os interesses do Brasil.